Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. E eu quero convidar você, então, para abrir a Bíblia Sagrada no livro de Romanos. Pode ir lá para Romanos. Eu gostaria que você abrisse o texto mesmo da Bíblia, tá? E não esperasse aqui para a gente acompanhar detalhe por detalhe lá. O livro de Romanos, capítulo número 8. Livro de Romanos, capítulo número 8, uma passagem super conhecida. Começaremos com o versículo 1 e 2. Queridos, então, a palavra de hoje é guiados pelo Espírito, ou conhecendo o Espírito, ou ao lado do Espírito. Por que ao lado do Espírito? Porque o Espírito Santo, assim como Jesus, ele foi chamado de Paracletos, no grego. E o que significa Paracletos? Significa a palavra para, ao lado, e kletos significa chamar. Ou seja, ele nos chamou para andar ao seu lado. Esse é o significado. E ele nos chamou para andar ao seu lado, para nos consolar, para nos encorajar, para nos defender e para nos exortar. Veja que precioso, queridos. Veja que precioso, não é só consolar. Ele gostaria de nos consolar, nos encorajar, nos defender e nos exortar. Vamos ler então a passagem, Romanos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã a aplicação da Tua palavra, Senhor Deus, tenha uma função prática na vida das pessoas. Em nome de Jesus, cada um de nós que está aqui nessa manhã possa se sentir tocado, possa se sentir guiado, Senhor, possa se sentir realmente induzido a ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, além de fazer morada em nós, que Ele possa, nos guiando a toda a verdade, fazer com que nós venhamos evidenciar o fruto do Espírito na nossa vida e sermos pessoas melhores e, Senhor Deus, testemunharmos as boas novas do reino. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Queridos, então olha só que maravilha, o Espírito Santo é aquele que anda ao seu lado, mas mais, existe um mistério da fé. Que Jesus, que era o primeiro paracleto e o primeiro que andava ao lado, ele disse assim, eu vou, mas vos enviarei outro, e esse outro será chamado de Consolador. Então a gente vai lá para os originais e busca o Consolador. Sim, ele é o Consolador, queridos. Ele é aquele que te consola de toda tristeza, de todo drama, de toda luta, de toda dificuldade, de todo problema que você pode estar vivendo na sua vida. Em segundo lugar, ele é um encorajador. Ele te encoraja nos desafios da sua vida. Não importa o desafio que você está prestes a superar, o Espírito Santo, ele te encoraja, ele te dá um gás, ele coloca fogo em você para você superar uns problemas. Mas além de consolar e além de encorajar, ele defende você das armadilhas de Satanás. Como? Testemunhando dentro de você, que alguma situação está te cercando e que pode te prejudicar. Então ele te avisa, o Espírito Santo te avisa. Alguém aqui, o Espírito Santo já avisou de uma cilada? Levanta a mão para testemunhar. Aleluia, aleluia. Ai, deu mais de 10, aleluia, glória a Deus. Aleluia, o Espírito Santo avisa, ele já avisou todos nós aqui. Quem não levantou ficou com vergonha. Todo mundo já foi avisado pelo Espírito Santo. Veja bem, além de consolar, de encorajar, de defender, ele nos exorta. O Espírito Santo nos exorta. Às vezes vem aquele pensamento maléfico na nossa cabeça, doido para fazer uma maldade, uma coisa errada, e o Espírito Santo nos exorta, que não faz isso porque vai dar aquilo, não faz isso que vai dar problema, vai ter consequência. O Espírito Santo de Deus, queridos, ele já vem na causa te avisar para que não tenha uma consequência ruim na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Esse é o Espírito Santo. Olhe para o seu irmão e diga assim, o Espírito Santo mora em você. Aleluia. Olha que privilégio, queridos. Tem aquela música assim, né?
Tem aquela música, Fabinho, que diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Olha ao lado, faça isso. Eu quero falar do valor que você tem. E agora o milagre. Vamos lá. 1, 2, 3. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia! Glória a Deus. Me perdoem pelo vocal, né? Me perdoem. Aleluia. Aos cantores, aos mestres da cítara. Glória a Deus, aleluia. Você sabe qual é que é o maior mistério de Deus aqui nessa terra? É que o Espírito Santo mora em mim e você. Você sabe qual é o maior milagre que pode acontecer aqui nessa terra? É o Espírito Santo morar em mim e você. Nós aqui já somos assim presenteados, já fomos presenteados, queridos, com o maior milagre da terra. Deus, Ele se despiu de tudo, veio e habitou em nós, aleluia. Deus, Ele está dentro de mim, dentro de você. Essa parte de Deus, vamos dizer assim. Essa maneira como Deus se dissocia da sua grandeza e vem morar dentro de nós, sujos, pecadores, fracos, é o Espírito Santo. E Ele vai te guiar a toda a verdade em nome de Jesus. Então, queridos, o versículo 1 e 2, porque assim, quando diz assim, você não pode mais fazer tal coisa, você está pecando, você está errando. A primeira coisa que a gente faz é assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se defende com a palavra, né? Tá bom. Eu quero dizer para vocês que nós só estamos realmente livres da condenação se nós estivermos livres pelo Espírito da vida. E foi somente com o Espírito Santo habitando em nós, então verdadeiramente, que nos abriu essa possibilidade. Então quando se fala nenhuma condenação, você tem que ter certeza que o Espírito Santo está palpitando aí dentro do teu coração, aleluia. Você tem que ter certeza disso em nome de Jesus. Agora nós vamos lá no versículo 9 até o 16, vamos pular um pouquinho? 9 até o 16, olha que mistério essa leitura. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem pode dar um glória a Deus e um aleluia aí? Não precisa mais nem pregar, só ler isso aqui 10 vezes, já a pregação valeu. Você entende que coisa maravilhosa, que passagem linda, querido? Que algo profundo aqui.
Então, por ter aceitado Jesus, Romanos 10:9, se com tua boca confessares, então és filhos de Deus, e recebendo o Espírito de Cristo, ou seja, o próprio Espírito Santo dentro de nós mesmos, agora nós podemos, através do nosso testemunho interior, dizer que nós somos filhos de Deus. Olhe para o seu irmão e diga que você é filho de Deus. Aleluia. Mas quem é que disse que você é filho de Deus? Alguém disse, mas a pessoa que disse é falha, a pessoa que disse erra, a pessoa que disse tem dificuldade, ela peca. Não é ninguém que disse a você. Primeiro, a palavra disse a você que você é filho de Deus. E segundo, o testemunho interior do seu coração, Ed. O testemunho do seu coração diz assim: eu sou filho de Deus. E a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo, então não é filho de Deus. Então, queridos, nós somos privilegiados. Eu tenho algo para dizer que está aqui no texto, que passou desapercebido e ninguém gritou aleluia, ninguém glória a Deus, eu fiquei espantado. O mesmo Espírito que estava naquela tumba, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, é esse Espírito que habita em mim e você. Aleluia, glória a Deus. Você já pensou, querido? O mesmo Espírito que entrou lá em Jesus e fez com que ele ressuscitasse dos mortos, aquele mesmo Espírito habita em mim e habite em você. Aleluia, glória a Deus. É pouco privilégio que nós temos, né? É pouco privilégio já aqui nessa terra. Imagina na glória, aleluia, na mesa, glória a Deus. Oh Jesus, maravilhoso é o teu nome. Olha só, versículos 13 e 14. 13 e 14. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, queridos, tem que haver uma morte da nossa carne, das nossas vontades, do nosso querer. Então, sim, a partir do momento que nós evidenciarmos isso na nossa vida através de um bom testemunho, nós podemos falar com uma boca grande, cheia, com vontade, realmente dizer que somos filhos de Deus. Aí nós começamos a ter um testemunho com intimidade ao Pai. Inclusive a palavra nos deixa clara que nós podemos chamar ele de Abba Pai, ou de Paizinho querido. Paizinho, Paizinho. Você sabe como é que é aqui no natural, né, querido? Você sabe como é que é natural. O filho vem pedir alguma coisa e você, não, você não quer dar, né? Aí o filho ou a filha ou a criança chega para você e começa a pedir com um jeito diferente. Papai, paizinho, pai, com aquele olho assim. Pai. E você sente que o seu joelho vai dobrando e você está doido para ceder, mas você ainda está meio... aqui em casa, eu que mando. Aí ele vem com papi. Quando ele disse papi, você passa o cartão. Você entendeu? É assim, a gente chega com intimidade, gente. Não é só comigo, né? Não é só comigo. Aí ele chega, E queridos, eu quero contar para vocês um testemunho, sou obrigado a contar. O Lucas não queria que contasse, mas eu sou obrigado a contar. Ontem à tarde, eu estava em casa com o Lucas no sofá e relendo, assim, eu faço muita anotação, você sabe, me conhece, sabe disso, e relendo, e ele disse, vai, deixa eu participar desse estudo aí contigo. Eu disse, não, senta aqui, filho, vamos sentar. Sentou comigo no sofá e eu comecei a falar, filho, o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração, o Espírito Santo fala conosco, e chegamos lá no dom, daqui a pouco nós vamos chegar nos dons ali também, que tem alguma coisa bonita para nós, e chegamos nos dons. Quando chegamos nos dons, o Lucas assim, papai, mas isso aí está difícil de acreditar, difícil, pai, de acreditar nisso, que o Espírito Santo fala contigo dentro da tua mente, de uma maneira simples, mas ele fala contigo. Como que ele fala contigo? Se esse Espírito Santo fala contigo agora, eu quero saber o que eu vou pensar agora. Eu vou pensar numa coisa aleatória e eu quero saber o que eu vou pensar agora. Ele me botou contra a parede, eu disse, oh Jesus, eu disse, Senhor. Ele me botou contra a parede e veio no meu coração assim. E ele disse, vou pensar numa coisa aleatória, pai. Vou pensar numa coisa aleatória. E eu queria dar aquela resposta para ele, acertando, né, gente? Eu queria dar, né? E eu pensei, e aquilo veio forte no meu coração assim. Ele está pensando em futebol. Mas veio forte aqui, ó. Forte. Ele está pensando em futebol. E eu disse, filho, com medo de errar também, eu confesso a vocês, mas eu disse assim, ó, filho, tu estás pensando em futebol. Gente, ele caiu prostrado de joelho chorando. Ele disse, pai, não pode ser, pai, não pode ser, como é que tu sabe? Eu disse, filho, não fui eu, o Espírito Santo, filho, é para testemunhar para ti, meu filho. E ele disse assim, agora eu sei que o Espírito Santo fala.
Queridos, o Espírito Santo fala na nossa simplicidade, na nossa casa. Quando você está tomando banho, quando você está cozinhando, quando você está montando a mesa, o Espírito Santo fala com você na simplicidade, quando você está brincando com a sua filha. Aleluia, sabe, Nando? Quando a tua menina está com uma ganicezinha lá, o Espírito Santo vai falar contigo do lado dela. Sabe, nas coisas simples. Deus, Ele opera na simplicidade. Não tem uma voz audível no céu com microfone, com voz de trombeta. Não tem isso, com vaso sendo quebrado. Não é isso. É na simplicidade, é nas coisas que você vive no seu dia a dia, no seu casamento. O Espírito Santo vai falar com você. Fique atento, abre o seu ouvido. Aleluia, glória a Deus. Então, como eu falei para você, com esse certo grau de intimidade, a coisa começa a caminhar. Agora vamos no versículo 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós por gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, ou seja, por nós, de acordo com a vontade de Deus. Queridos, olha que Deus maravilhoso. Nós não sabemos pedir como convém, nós não sabemos fazer oração como convém. Então Ele vem e intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. E além disso, Ele ainda faz isso de acordo com a vontade do Pai, queridos. Então olha só, o Espírito que está dentro de nós, nessa fusão, nesse juntar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse mistério da Trindade, Ele mesmo pede para Deus o que nós estamos precisando. A divindade que mora dentro de você, a essência de Deus que mora dentro de você trabalha a seu favor para você fazer a vontade do Pai. E se você não recebe algo que você está pedindo, é porque o Pai sabe que não é bom para você. Você já escutou isso milhares de vezes. Mas eu quero repetir, se você não recebe algo que você tem insistentemente pedido, é porque o Pai não quer isso para a sua vida, entenda isso. Às vezes você no âmbito natural, no âmbito financeiro, você está pedindo, pois às vezes você não recebe, querido. Você não recebe porque isso vai te afastar do Abba, vai te afastar do Paizinho, vai tirar a intimidade que você buscou hoje, que você lutou para ter hoje. Entenda isso em nome de Jesus. Se aprofunde no coração de Deus. Se converta a cada dia. Mude o seu modo de pensar e de agir a cada dia. Quem sabe o Senhor pode aí satisfazer o desejo do seu coração, de acordo com a vontade dEle, em nome de Jesus. Vamos dar um pulinho lá para João agora? Vamos ver o pensamento de Jesus sobre o Espírito Santo. O Evangelho de João, capítulo número 16. Evangelho de João, capítulo número 16. Do 7 ao 13. Super conhecido também, ó. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Aleluia! No versículo 7, queridos, o que nós podemos pegar no versículo 7? Que o pensamento de Jesus, fica claro que andar com Ele foi um privilégio, mas ter o Espírito Santo dentro de nós seria extraordinário. Quem pode glorificar a Deus em nome de Jesus? Esse é o pensamento de Jesus nesse versículo. Ele diz assim, ó, se eu não for, Ele não poderá vir. Jesus, Ele cria uma expectativa para nós do Espírito Santo, queridos. E nós às vezes estamos deixando isso adormecer dentro de nós. O Espírito Santo adormecer de nós, a gente vai chegar lá. A gente apaga, a gente não busca. E nós temos que buscar, nós vamos falar desses caminhos também. Então, Jesus deixa claro que andar com Ele era uma bênção, mas ter o Espírito Santo morando dentro de nós seria algo extraordinário em nome de Jesus. Aí diz que Ele nos convence, lembra que eu falei do convencimento? Daquele falar conosco, do pecado, da justiça e do juízo. Então do pecado, Ele, o Espírito Santo, é que nos convence que nós somos todos pecadores. Da justiça, o Espírito Santo nos mostra, nos convence
E ele mostra para nós que quem pode nos justificar é Jesus. Jesus é que nos justificou. E o Espírito Santo hoje te regenera. Ele é o teu regenerador. E ele espera que você busque a santificação. Então veja, justificação em Jesus, regeneração pelo Espírito Santo e agora a santificação, que é um processo de sinergia, de cooperação, Paulão, onde nós temos que fazer a nossa parte para ter o processo de santificação. Então é algo agora que Deus espera que nós fizemos, ou seja, que nós lutemos contra as nossas vontades, contra a nossa carne. E contra o juízo ele aponta para a derrota de Satanás, mas não só de Satanás, mas para todos aqueles que não estiverem rendidos a Jesus. Ou seja, quem não tem o Espírito de Cristo, infelizmente estará condenado. Por isso a urgência de nós, todos os dias, não importa onde estivermos, abrirmos a nossa boca para falar do Evangelho do Reino, das boas novas, da boa notícia, a boa notícia de salvação. E o versículo 13 diz que ele nos guiará então a toda a verdade e nos anunciará o que está por vir, que é a vontade do Pai. Queridos, a oração do Pai Nosso é algo sensacional. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos que nos moldar aos padrões de Deus e verificar realmente, queridos, se nós estamos fazendo a vontade de Deus. E ter uma conexão com essa oração. A gente até falou disso uns dias atrás no Solidificar, sobre a oração do Pai Nosso. Há um tempo atrás, acho que foi ano passado, a oração do Pai Nosso. Você ora a oração do Pai Nosso, entendendo a oração do Pai Nosso, cada item da oração do Pai Nosso, você vai mudar completamente a sua forma de orar e você vai ver resultados surpreendentes, extraordinários acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. E aí você pode perguntar, e quem é? Quem é o Espírito Santo? Querido, o Espírito Santo é Deus. Eu já falei desde antes, você já entendeu, mas o Espírito Santo é Deus. Porque Ele é Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo é eterno. A Bíblia fala que o Espírito Santo é onipresente. A Bíblia fala que o Espírito Santo é onisciente. A Bíblia fala que o Espírito Santo é criador. Lá em Gênesis 1:26, 1:2, o Espírito Santo estava sobre as águas. Pois 1:26 diz assim, Deus disse, ou disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Disse Deus, Deus na tradução Elohim. Pluralidade, então 3 em 1, ali já estava a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus. Mas eu gostaria que rapidamente colocasse aqui para mim, ó, Jó 33:4, por favor. Jó 33:4, veja que versículo lindo, querido. Jó, livro de Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito, com E maiúsculo, ó, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Quem é que pode dar vida? Só Deus. O Espírito Santo é Deus, querido. Jó, olha que versículo lindo para você colocar no status do Facebook, WhatsApp, rede social, não esqueça. O Espírito de Deus é que te deu vida, querido. O Espírito Santo é Deus. E sendo Deus, Ele habita em nós. Por favor, 1 Coríntios 3,16. Veja que lindo, 1 Coríntios 3,16. Sendo Deus, Ele veio habitar em nós. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e o que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Quem sabe disso, diga um amém aí. Olha só, vocês não sabem. Por que tem esse não sabem aqui? Porque no contexto aqui do texto, se você quiser ler em casa, estava vendo umas discussões, umas brigas, uma discussão para abrir igreja, alguma coisa nova assim, estava dando um problema. Aí o Espírito Santo, Deus veio e falou assim, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Pare de fazer isso. Ou seja, tem alguns comportamentos, queridos, que nós ainda fizemos como igreja, pois aqui estava sendo falado para os cristãos de Corinto. Tem alguns comportamentos que nós, como cristãos, estamos na igreja, nós sabemos que está errado e nós não mudamos. E daí o que o Espírito Santo fala para nós, o que Deus fala para nós? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Tem coisas que são inimagináveis, inadmissíveis, um cristão que tem o Espírito Santo morando dentro de si cometer. Isso é Deus falando com você, comigo na intimidade. Como falou comigo, vai falar com você na intimidade. O que você tem que abrir mão, o que você tem que deixar de fazer em nome de Jesus.
Mas além de Deus, o Espírito Santo, queridos, ele tem uma personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa. A palavra nos ensina claramente que ele tem uma personalidade própria. Por quê? Eu não vou citar item por item. Se você quiser depois outra oportunidade, você pode vir no Solidificar número 1 ou pedir o estudo para mim número 2, tá? Se quiser vir no Solidificar, a gente ensina também. Ele fala, ensina, convence, dá ordens, fica triste e nos sela com o selo de propriedade. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus? Fala assim, eu sou selado. Aleluia, glória a Deus. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus com um selo de propriedade. Esse selo não é um selo de despachar. Ele não quer te despachar para outro lugar, lamparina. Ele não quer dizer para ti, vai para longe. Esse selo que o Espírito Santo te sela é selo de propriedade. Você chega, ele chega em você, ele te coloca um selo, um carimbo e diga assim, esse aqui é meu. Você lembra aquela louça que era pintada com esmalte? Quem é que lembra disso aí? Sabe que eu sou tão antigo? Passava um esmaltezinho e dizia assim, esses garfos são meus. Não é Priscila que tem? Esses garfos são meus, essas tigelas são minhas, essas travessas são minhas. Então o selo de propriedade era simplesmente um esmalte. Aqui é tradicional na região, pelo menos em Angelina para cá eu acho que pega, tá? Então entendeu? Aqui não, aqui você pega e recebe um selo de propriedade com o carimbo do Espírito Santo de Deus. E esse carimbo, sabe aquele vermelho ali do carimbo? Você lembra desse carimbo? Quem é que lembra do vermelho ali? Quem é que lembra do vermelho? Que é dado aquela, eu não sei como é que é o nome daquele, é tão bonito, cinzel, né? Eu acho que é o nome. Derrama a cerinha e daí é carimbado com o Espírito Santo de Deus. O que é aquele vermelho lá? É o sangue de Jesus. Você é selado pelo sangue de Jesus com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ah, mas eu quero ver onde é que é. Efésios 4:30. Vamos lá, Efésios 4:30. Diz, ó, não entristeceis o Espírito. Não entristeceis o Espírito. Por quê? Porque ele é uma pessoa e pode ficar triste. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aleluia! É com esse selo, com o sangue de Jesus selado, ele é propriedade minha, que você vai chegar no tribunal de Cristo e você vai dizer assim, eu sou do Senhor. A passagem completa pode ir para o reino, para a glória, aleluia, glória a Deus. Aí você tem acesso à mesa, ao abraço de Jesus, ao banco, ele vai te servir, vai te abraçar e glória a Deus, aleluia. Você pode conversar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, apóstolo Paulo. Você pode conversar com todo mundo, porque você tem o selo, a marca do sangue de Jesus. Você é propriedade do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Está aqui. Foram selados para o dia da redenção, para o final, para ter a presença de nós. Para estarmos na presença dEle, para ter a presença dEle. Produz em nós, então, esse selo, esse receber do Espírito Santo, produz em nós o caráter de Cristo através da obra santificadora. Então, como eu falei antes, justificados pelo sangue de Jesus, regenerados pelo sopro do Espírito Santo, e agora tem a obra santificadora. 2 Tessalonicenses 2,13, por favor. 2 Tessalonicenses 2,13 para a gente ganhar mais tempo. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Ou seja, nós já recebemos Jesus, o Espírito Santo já está morando em nós. Existe então uma obra santificadora, não que ela vai nos dar salvação. Salvação é pela graça sois salvos, mediante a fé, dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Mas existe então algo de santificador que nós temos que fazer para evidenciar, para mostrar para a sociedade, para as pessoas, para testemunhar que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então existe uma obra santificadora. Por que existe essa obra santificadora na nossa vida? Hebreus 12:14, por favor. Livro de Hebreus 12:14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja que o Espírito Santo, Ismael, é que nos leva à obra santificadora, e nós nesse processo de sinergia agimos com Ele, matando a nossa carne, colocando a nossa carne para baixo, para que o Espírito Santo seja evidenciado e então nós sermos santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então Deus vem e mora em nós, mas Ele nos dá essa responsabilidade de começar a fazer as coisas de uma maneira diferente.
Queridos, nós temos que também que cultivar a presença de Deus, e temos que corresponder à presença de Deus. Quer dizer que Ele veio morar em nós e nós vamos deixar Ele apagado agora? Não, nós temos que cultivar essa presença de Deus correspondendo. Um exemplo fantástico que eu acho na Bíblia Sagrada é que quando Eli estava dormindo e Samuel estava morando no templo lá, pequenininho, né? Você tem que conhecer a Bíblia, né? Para mim não, tem que ler a Bíblia, tá? Então Eli estava lá, ele já era um sacerdote mais velho, Samuel tinha sido deixado por ano no templo e estava morando lá no templo. Então chegou certa noite, Samuel já, eu imagino de 8 a 10 anos, veio uma voz: Samuel, Samuel. E ele foi lá em Eli: Ô Eli, estás me chamando? Ele disse: volta para a cama, rapaz, me tirar do sono aqui. Ele foi lá deitar de novo: Samuel, Samuel. Foi lá: ô Eli, me chamasse? Olha, vai dormir. Mais uma voz, novamente: Samuel, Samuel. Ô Eli, tu me chamasse? Aí ele deve ter lembrado lá, né? De quando Deus falava com ele. Ele disse assim: vai deitar de novo. Se a voz te chamar de novo, diz assim: eis-me aqui, Senhor, ou eis aqui o teu servo. Aí Samuel foi lá deitar de novo e disse: Samuel, Samuel. E ele diz assim: eis aqui o teu servo, Senhor. E Deus começou a falar com ele. O que isso nos mostra, queridos? Nos mostra que tem que haver uma sinergia. Tem que haver nós dizer assim: Senhor, eu estou aqui, Senhor, faça a tua obra em mim. Em que tu queres me usar? Deus não poderia chegar simplesmente e falar: Samuel, Samuel, eu sou Deus, o Deus dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Poderia ter feito tudo. Mas ele esperou uma contrapartida de Samuel para falar com ele. Assim é o Espírito Santo, queridos. Ele quer que nós o busquemos, que nós falemos com ele, que nós realmente tenhamos um relacionamento com ele. Sendo uma pessoa, nós temos que relacionar como com o Espírito Santo? Oração, tem que ter oração. Tem que ter o jejum. Querida, aqui tem um mistério, tá? Oração e jejum. Olha só, batismo e Santa Ceia são ordenanças, não tem negócio. Você tem que batizar e tem que cear. Agora, jejum e oração não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Agora, o seu Senhor, Ele espera que você ore e que você jejue. Ele espera que você ore e que você jejue para você ter relacionamento com Ele, queridos. Para você se aprofundar nas coisas de Deus. Eu sei que o jejum está meio fora de moda, mas eu quero dizer para você que o que está acontecendo aqui, inclusive, na nossa comunidade, a gente pode até imaginar que o jejum está sendo só pelo pastor Álvaro e pelo diácono Anjo, mas o negócio está muito mais profundo, tá? O Senhor está nos levando para um tempo de jejum, porque esse jejum junto com a oração, sabe o que vai trazer? Um avivamento individual primeiro, porque o avivamento acontece na individualidade sua com o Espírito, e depois ele toma conta e aquece tudo, e o carvão, vem óleo no carvão que é o Espírito, vem fogo no carvão que é o Espírito, vem vento no carvão que é o Espírito, e a igreja vai incendiar em nome de Jesus. A igreja vai incendiar. Nós somos só a matéria-prima, queridos, mas Deus é que é o óleo, Deus é que é o fogo, o Espírito Santo é que é o vento. Veja, o Espírito Santo é representado pelo óleo, pelo fogo e pelo vento. Nós somos apenas a matéria-prima, somente o carvão. Ele derrama o óleo, ele coloca o fogo e ele sopra, para que você pegue fogo e para que nós vivemos então um avivamento em nome de Jesus. E uma igreja avivada, aí sim pode fazer a diferença na sociedade e na cidade. Mas antes disso, tem que ter um quebrantamento com jejum e oração em nome do Senhor Jesus. Meditação na palavra, boas obras, você evidenciar através de boas obras, entendeu? É bênção. O relacionamento tem que ser provocado, querido. Você que tem que orar, você que tem que buscar a Deus, você tem que levantar na madrugada, você tem que tirar o seu horário de almoço, meia hora para orar a Deus. Um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo tem que ser provocado. Eu sei que o Espírito Santo está ministrando no coração de pessoas aqui nessa manhã em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você for investir no relacionamento com a sua esposa, né? Quando você ficava esperando horas e horas, caminhava, subia morro, né? Fazia um monte de coisa lá para ir atrás da tua esposa. É flores, é chocolatezinho, não era assim? A esposa também dava um presente, uma correntinha, um boné, né? Então, olha só, querido. Às vezes você passava trabalho. Porque, meu Deus, o mais antigo andava de bicicleta longe, em vez de pé, né? Para ir em busca do seu amor. Imagina do Espírito Santo de Deus, queridos. Então o relacionamento tem que ser provocado. Eu sei que teve gente aqui que disseram que esperava ônibus tempo, assim, no terminal de ônibus. Não sei, eu acho que eu tenho um mistério aqui, esse negócio de terminal de ônibus. Ficava tempo esperando o ônibus só para andar 20 minutos de ônibus com a amada, né? Aí quando é o Espírito Santo você não quer tirar. Vocês entenderam? Nós temos que buscar a Deus. O apóstolo Paulo fala o seguinte, Efésios 5,18, por favor. Efésios 5,18.
Não se embriagueis com o vinho, que leva à libertinagem. Não vou explicar, vocês sabem o que eu estou dizendo aqui. Mas deixe-se encher pelo Espírito. Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30, repete para mim por favor. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam, ou seja, você pode ficar vazio dele e ele pode se entristecer com você. Entendeu? Agora 1 Tessalonicenses 5:19. Olha só que forte isso aqui. O Espírito Santo é fogo, não é fogo? Amém? Está na palavra? Tá. O Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o Espírito. Então tem a ver com essa sinergia, com essa comunicação que sai de nós também. Veja, enchei-vos do Espírito, não entristecei o Espírito e não apagueis o Espírito. Se ele falou, é porque em um relacionamento de busca, nós podemos deixá-lo triste, apagado, e com isso nós ficarmos vazios. E como eu falei para você, tem um mistério nesse carvão, tem um mistério nessa matéria-prima. Nós somos a matéria-prima de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele lá no Éden soprou vida sobre a vida de Adão. Mesmo Adão tendo pisado na bola, dando problema, tudo, nós estamos aqui. Ele preparou a obra redentora para nós. Jesus veio, foi, mas não mandou o Espírito Santo que mora em mim, mora em você. Isso tem que ficar marcado na sua vida de hoje em diante, se ainda não estava, em nome de Jesus. Para você ter uma diferença de busca, de relacionamento com Deus. E você se colocando como matéria-prima, vai derramar o óleo, vai colocar fogo e vai soprar com o vento e vai incendiar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós recebemos bênção do Espírito Santo. Não vou explicar sobre fogo e não vou explicar sobre vento, que daria 2, 3 pregações, mas sobre o óleo eu vou tocar. Sabe o óleo do Espírito? Você sabe que o Espírito Santo apresenta o óleo. Eu quero mostrar para você rapidamente, né, que o óleo da oliva era moído de 4 maneiras. Quem sabe disso? Que o óleo da oliveira era moído de 4 maneiras. Era cada um com uma pedra com peso diferente. Então o primeiro óleo, Doug, da primeira moenda, o primeiro óleo era o óleo da unção. Ou seja, era o óleo usado no templo para as coisas mais especiais. O óleo era colocado no templo para resolver as coisas do templo. Os levitas ficavam no templo, né, Ismael? Levando, arrumando, enchendo um negocinho de óleo, tudo certinho, bonito, limpando. Tudo que era para o templo do Senhor. Alguém sabe aqui hoje quem é o templo do Senhor hoje? Nós somos o templo do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Você hoje é templo do Espírito Santo de Deus. O óleo da primeira moeda para encher você em nome de Jesus. O óleo da primeira moeda é para te fortificar, para te iluminar. Veja que bênção, querido. Então nós somos ungidos por esse óleo, nós somos capacitados a realizar a obra de Deus, passar por lutas e testemunhar o amor de Deus. O segundo óleo era usado para alimentação. O Espírito Santo nos alimenta através da nossa palavra e ele nos ajuda a alimentar o nosso próximo. O terceiro óleo era para iluminação, com a pedra mais pesada, para iluminação. Então o Espírito Santo nos ilumina através da sua palavra e do testemunho interior. E o Espírito Santo também nos ajuda a iluminar o nosso próximo. Você enche a candeia não fica embaixo da mesa, a candeia fica em cima da mesa, fica no lugar alto, e você com a sua vida, sendo o templo do Espírito Santo, você começa a iluminar a vida de outras pessoas. Começa a ajudar a vida de outras pessoas. Você é chamado para isso, para essa obra, em nome de Jesus. E a quarta moeda era para fazer sabão, ou seja, fala de limpeza. Então você também é limpo pelo Espírito Santo de Deus, limpo do pecado pelo Espírito Santo de Deus. E você com o seu testemunho, sendo livre do pecado, você agora também ajuda as pessoas a identificar os seus erros e a serem limpas também pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Veja bem, grave isso aí que eu vou falar para você. Unção, alimentação, iluminação, purificação. Fale assim: unção, alimentação, iluminação, purificação. O Senhor vai fazer isso com você a partir de hoje, em nome de Jesus. E não é só para você, é para você espalhar isso para as outras pessoas também, em nome de Jesus. Ah, mas é fácil? Claro que não é fácil, queridos. Porque existem evidências que estão lá em Gálatas 6. Aí vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas 6. Evidências que uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo tem que ter na sua vida. Evidências. Gálatas 6, do 1 ao 10.
Livro de Gálatas, ali depois de 2 Coríntios 6, do 1 ao 10. Deve estar lá no telão também, né? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar a ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas com aquele que instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todo, especialmente aos da família da fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Qual o contexto aqui? O contexto é Gálatas inteiro. Gálatas inteiro fala do fruto do Espírito e das obras da carne. Quando ele acaba de falar, no versículo 5, no 5:22, fruto é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A partir do 6 ele começa a dizer o que é praticar essas coisas. O que é ser amável, o que é ser bondoso, o que é ser legal, o que é ser querido, o que é ajudar os outros. Ele fala, e ele nos dá uma série de coisas que nós agora, com o Espírito Santo morando dentro de nós, temos que praticar. Versículo 1, restaurar o pecador com mansidão. Tem alguém pecando? É com mansidão que você deve tratar. O versículo 2, ajudar quem está com fardo pesado. Nós temos algumas pessoas entre nós que estão com fardo pesado, que estão com dificuldade, que estão com tristeza, com dores. A Bíblia fala que nós temos que ajudá-las. Não seja orgulhoso e nem se comparar a ninguém. Não é o problema de ser orgulhoso. A Bíblia fala assim, quando ser orgulhoso, fique isso para você. Senhor, eu fiz isso para ti, foi tão legal. Fica para ti, fica para ti. A Bíblia fala aí no versículo 4, fica para ti, seja consigo mesmo. Se você acha que fez uma coisa bacana para Deus e é legal e foi de Deus, fique para si. E não se compare aos outros, não traga efeito de comparação, porque isso vai trazer ruína para a sua vida. Você vai achar que é superior ao outro. Versículo 6, abençoar aqueles que ensinam a palavra. Não estou julgando aqui a meu favor, né? Mas a favor dos pastores. A Bíblia fala claramente no versículo 6 para abençoar aqueles que ensinam a palavra. Então, ajude os seus pastores, abençoe os seus pastores, em nome de Jesus, em todos os sentidos. Aquele que ensina a palavra deve ser honrado e deve ser abençoado por você, não sou eu que estou falando. A Bíblia fala que quem tem o fruto do Espírito, Espírito Santo morando em si, faz isso. Versículo 7, não semeie as coisas da carne, não fique falando coisas erradas, palavrões, piada suja, brincadeirinha boba, não faça. Não semeie a carne, vai colher coisa ruim. E o 10, o 9 que é muito importante, não se canse de fazer bem, que no tempo certo você vai colher. Eu tenho experiência nisso, eu acredito que vocês têm experiência também. Não se canse de fazer o bem, querido, que vai vir a tua bênção. A bênção de muitos chegou a mais tempo, a bênção de outros chegou a menos tempo, aleluia. Mas a bênção vai chegar, se você continuar fazendo o bem, se você continuar no caminho, se você continuar fazendo a coisa certa. Você pode estar pensando que está demorando, né, Fernando? Você pode pensar que está demorando, mas eu quero dizer para você, a sua bênção está a caminho, se você não cansar de fazer o bem, em nome de Jesus. E em especial aos da família da fé. A Bíblia diz que temos que ter um cuidado especial àqueles que são da família da fé, em nome de Jesus. E para a gente encerrar essa manhã, tem presente que o Senhor quer dar. O Senhor quer dar presentes para nós. Nós recebemos presentes de Deus. Nós recebemos presentes de Deus. E o Espírito Santo nos dá presentes. Vamos lá, por favor, 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Os presentes que o Espírito Santo nos dá, queridos, os presentes são os seus dons. Ele nos deixa andar com Ele em dons, junto, desfrutando dessa natureza dEle. Então o Senhor nos dá isso, 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum.
Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém, queridos? Então o Espírito Santo, Ele nos dá 9 presentes. A uns Ele dá alguns presentes, a outros Ele dá outros presentes. É como o Espírito Santo quer. São 9 presentes. Queridos, novamente, o maior milagre nosso aqui nessa manhã é o Espírito Santo nos mover dentro de nós. Se Ele move dentro de nós, Ele pode nos dar esses dons. Então, queridos, Ele dá 3 dons para nós de revelação, 3 dons de comunicação e 3 dons de operação de milagres. São 9 dons. E Ele distribui como Ele quer. Mas eu quero dizer para você que se você não tem nenhum desses dons, você pode buscar, você pode pedir que Ele dá para você. Queridos, eu tenho experiência, eu estava no começo da minha conversão, não sabia nada de Deus, e eu pedi dons e o Senhor me deu dons. Me deu dons, no começo, sem ter nada, sem nem ser convertido direito. O Senhor me deu o dom mais simples, que é o dom de línguas, eu recebi dele com 1 mês e meio, 2 meses. Ali naquele cantinho direito ali, numa reunião de jovens, o Senhor me deu o dom. Ele pode dar para você, se você pedir com vontade, Ele pode te dar. Não desista de buscar os seus dons, Ele tem dons para você. A uns dá esse, a uns dá outro, aqueles outros dá outros, sim, mas Ele distribui dons, e você tem pelo menos uns 2 ou 3 que você pode receber, que você vai receber, se você crê em nome de Jesus. Não desista dos presentes que Deus tem para você. Queridos, Deus, Ele não tem filhos melhores do que os outros. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele deu o dom para um, Ele pode dar o dom para o outro. Sabe o que está faltando? Está faltando, Ismael, está faltando nós como igreja, nós mergulharmos nessa profundidade do Espírito Santo de Deus e buscar e pedir a Deus, dizer: Senhor, eu quero os Teus dons, em nome do Senhor Jesus. Eu quero. E eu quero dizer para você sobre esses dons, pincelar rapidamente para a gente estar orando. Pincelar rapidamente. Ele dá o dom de sabedoria, que é uma capacitação sobrenatural para resolver situações difíceis. Ele pode dar esse dom para você. Ele pode dar o dom de conhecimento, que é revelação, sonho, visões, convicções interiores. Ele pode dar para você coisas que você acha que você vai falar na vida de uma pessoa que só ela que sabe. É um dom maravilhoso. O discernimento, para identificar fenômenos e discerni-los, se é anjo, se é demônio, se é o Espírito Santo. Ele pode dar o discernimento de espírito. Tem os de comunicação. Ele pode dar línguas estranhas e você pode falar línguas incompreensíveis. Ele também pode dar a interpretação da língua. A interpretação de línguas Ele pode dar para você. São poucas pessoas que têm, mas porque não buscam. Mas tem algumas pessoas aqui no nosso ministério que têm a interpretação e é uma bênção. O Senhor, Ele fala profundamente. Também dom de profecia, Ele pode fazer com que você seja um profeta e ser um porta-voz de Deus na igreja. E também, queridos, tem o dom de curar, o dom de cura, operação de milagres, que você pode inclusive quebrar as leis da natureza. E também o dom da fé, que é a convicção que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. O Senhor pode dar tudo isso para você, querido.